Oi, feras! Sejam bem-vindos a mais uma aula de O Botão Prepara. Eu sou o professor Everton de Língua Portuguesa e hoje nós vamos resolver as questões do capítulo 7. Vem comigo! Bom, este capítulo 7, ele vai trazer aí na sua primeira parte o conteúdo de sinais de pontuação. Trabalhamos na última aula a acentuação gráfica, novo acordo ortográfico e hoje a gente vai ver pontuação. Vamos lá! O primeiro texto aí, intitulado Minha Escola, a gente já conhece. Esse texto já foi lido em outro momento. Então eu vou pular direto para a questão, até porque nós vamos precisar voltar ao texto, um momento ou outro. Então a gente vai poder revisitá-lo, certo? Bom, na tela de vocês aí, olha só o que traz a questão 1. Tomando como base a terceira estrofe do texto 1, avalie as proposições que seguem. Bom, se ele está falando em estrofe, com certeza estamos diante de um texto que é escrito em versos. Você deve lembrar que as estrofes são conjuntos de versos. Sinalizado aqui pela questão, voltamos aí para a terceira estrofe do texto, ok? Então nós temos aí a primeira estrofe, o primeiro conjunto de versos, a segunda estrofe e a terceira se inicia aqui, apesar da ausência da separação, mas começamos aqui. Saltos da engazeira para dentro do rio, jogos de castanhas, o meu engenho de barro de fazer mel. A gente passa para a página seguinte. Do outro lado, aquela tortura, as armas e os barões assinalados, quantas orações. Né? Aí, a terceira estrofe do texto 1 elenca inúmeras perguntas. Realmente a gente foi vendo aí, né, enquanto eu li esse pedacinho, que havia muitas perguntas, representando uma série de cobranças da escola formal que acabam por ficar sem sentido para o aluno. De fato, olha só, eles vão perguntando na escola formal, quantas orações, qual é o maior rio da China? A, 2, mais, 2, A, B. Quanto? Que é curvilíneo? Convexo? Então veja que são muitas perguntas que aparentemente os professores faziam na escola. E segundo o próprio eu lírico aí do poema, isso deixava a escola sem sentido. Várias perguntas e nada do prático, né? Do dia a dia. Então esse item 1 aí ele é verdadeiro, pois de fato a gente vê lá que tem inúmeras perguntas e a escola acabava ficando sem sentido para o aluno. Vamos ver o item 2. O verso, e aí a gente coloca entre aspas, né? Travessão, interrogação e duas exclamações. Então é um verso do poema que ele só tem sinais de pontuação. Embora sem a presença de palavras, das palavras, apresenta a carga semântica dos sinais de pontuação, expressando dúvida e espanto. Então a gente vê esse verso aqui nessa página, quando começam a fazer as perguntas. Perceba que em cada uma das perguntas, né, ele vai lançando as pontuações. Então eu tenho exclamação, tenho aspas, em alguns momentos a gente vai ter as interrogações. Né? Então todas essas exclamações e essas aspas e interrogações são realmente processos do texto. Cada pontuação dessa vai indicar para a gente um tipo de reação que ele tem. A interrogação vai dar ideia de pergunta, as exclamações dão ideia de comando, né? Ordenando fazer alguma coisa e por aí vai. Dessa forma, o item 2 ele também é verdadeiro. A gente consegue comprovar diante da própria leitura que cada sinal desse de pontuação expressa, né, um sentimento, né? Dúvida, espanto e por aí segue. Vamos avaliar aqui o item 3. Acompanhe na tela. A quantidade de perguntas é colocada no texto como exemplo de sua importância para a vida do aluno, destacando com isso a necessidade de sua formulação. Bom, as perguntas que o lírico faz no texto, que ele retrata serem feitas para o aluno, não deixam de ser perguntas úteis, mas até certo ponto de vista. Quando você pensa que o aluno ele não consegue compreender onde o professor quer chegar, as perguntas parecem aleatórias. Então isso faz o nosso texto 3 parecer falso, né? Porque de fato a gente não vê a necessidade de tantas perguntas, já que a gente não está pela ótica do professor e sim pela ótica do aluno. Item 4. A terceira estrofe do texto 1 apresenta a estrutura de um diálogo em virtude do travessão que aparece quase todos os versos, embora na prática seja um monólogo dos professores. Esse item é interessante, né? Ele fala em diálogo e ele fala no aparecimento do travessão. Travessão é essa pontuação que realmente
inicia o diálogo, né? Inicia as falas. Veja que, de fato, nós temos uma série de travessões e cada travessão desse dá a introdução de uma pergunta, faladas provavelmente pelo professor. Porém, quando ele diz lá no item, que é um monólogo, é porque o professor fala sozinho. De fato, as perguntas são todas feitas pelo professor e aparentemente ninguém as responde, pelo menos não no poema. Então a gente consegue perceber que aqui é a fala de uma única pessoa, ou seja, é o monólogo e não um diálogo. É um monólogo do próprio professor que faz as perguntas e não obtém as respostas. Seriam elas retóricas, né? Portanto, o item 4 ele também é verdadeiro. Até então estamos aí com os itens verdadeiros 1, 2 e 4. Para a gente fechar essa questão, vamos avaliar o item 5? Olha só. O formato da terceira estrofe do texto 1 pode ser associada ao texto dramático, embora esteja em forma de descrição. Então, voltando lá à terceira estrofe do texto 1, a gente vê inicialmente por aqui, depois mudando para a página seguinte, que o seu formato, ele tem realmente o formato do poema, porque está versificado. Então, não justifica a gente apontá-la dizendo que ela tem esse formato dramático. Apesar de os travessões indicarem para a gente, né, dar mesmo uma lembrança do texto dramático, porque é o texto teatral. E aí a gente costuma perceber que nesse tipo de texto tem muita travessão para indicar as falas, ok? Portanto, a gente fecha aí o nosso gabarito, ó, letra E. Nós temos aí como verdadeiros os itens 1, 2 e 4. Uma vez que no item 5 nós não temos um texto dramático, nós temos aí um poema, ok? Questão razoável, né? Deu para a gente perceber que foi necessário voltar muitas vezes ao texto, porém não para se avaliar o conteúdo do texto, e sim a estrutura. Isso é uma característica típica dessas provas de língua portuguesa de hoje. Os textos são utilizados, obviamente, com a intenção de buscar neles o sentido para as coisas, mas também se avalia aspectos como a linguagem e a estrutura. E é importante que vocês estejam sempre atentos a isso, ok? Não dá para a gente deixar passar o texto. Bom, vamos adiante aí, agora com um texto que nós também já conhecemos, já foi lido em outras aulas nossas, né? É o Futebol de Rua. Nele, o Luiz Fernando Veríssimo escreve uma crônica em que ele vai falando como seriam as regras do futebol de rua caso alguém tentasse escrever essas regras. Porque, no fundo, nós sabemos que o futebol de rua se caracteriza justamente por não ter regras, né? Então, vamos aí adiante, nós já conhecemos o texto. Se for necessário, voltaremos a ele. Bom, aí chegamos até a questão. Olha só o que a gente encontra. Quanto à pontuação do texto, leia as proposições abaixo. Em não sei se alguém, algum dia, por farra ou nostalgia, botou no papel as regras do futebol de rua. Fecha aspas. As vírgulas delimitam o adjunto adverbial de tempo e de causa, respectivamente. Bom, ao dizer não sei se alguém, algum dia, olha aí, algum dia está entre vírgulas, dá a ideia de tempo. Por farra ou nostalgia, também está entre vírgulas e dá a ideia de causa, seria o motivo pelo qual alguém tentaria colocar as regras do futebol de rua no papel. Então esse item 1 ele é verdadeiro. O item 1 é verdadeiro que a gente consegue perceber nele justamente esses dois trechos, um indicando o tempo e o outro indicando causa e justificando aí as vírgulas que estão cercando os dois, certo? Item 1, então, verdadeiro. Vamos avaliar agora o item 2. Em, abre aspas, usa-se qualquer coisa que role, fecha aspas. A ausência de vírgula antes do que dá a ideia de explicação. Na verdade, esse item ele é falso, pessoal. O que aqui não está passando ideia de explicação. Perceba que a gente usa dois verbos nesse contexto, né? Nós temos o verbo usar e temos o verbo rolar. Isso significa que aqui há duas orações. E esse que está unindo as orações. Ele está sendo ali o elo entre as orações. Logo, a função dele vem a ser de conjunção integrante e não de pronome relativo. Apesar de essa conjunção nos demonstrar o emprego das duas orações, ele não traz um ar de explicação, certo?
A função dele aqui é trazer uma outra oração que se refere como complemento da primeira. Então não temos coordenação, temos subordinação. Ok? Por isso o item 2 ali é falso. Vamos ao item 3? Olha só. Em, abre aspas, seu irmão menor, que sairá correndo para se queixar em casa, a vírgula, fecha aspas, a vírgula antes do que restringe, especifica quem é o irmão menor. Na verdade, pessoal, se a gente prestar atenção direitinho, isso também não é verdade. Olha só, seu irmão menor que sairá correndo para se queixar em casa. Não é dito quem é o seu irmão. É dito o que ele vai fazer. Então, se você usa o seu irmão no jogo, ele vai sair correndo para dizer em casa. Essa informação não diz quem ele é, mas sim o que ele faria, ok? Então, o item 3 também é falso. Vamos avaliar o item 4 agora. Em, abre aspas, tijolos, paralelepípedos, camisas emboladas, os livros da escola, a merendeira do seu irmão menor, fecha aspas. As vírgulas separam os núcleos do sujeito composto desse período. Bom, neste item 4, a gente percebe que as vírgulas estão separando não exatamente os núcleos do sujeito. A gente está percebendo que ela separa termos com a mesma função sintática. Se a gente voltar um pouquinho ao texto, a gente vai encontrar aqui, deixa eu só localizar aqui. Pronto. Da bola, né? A bola pode ser qualquer coisa remotamente esférica. Até uma bola de futebol serve. No desespero, use qualquer coisa que role, como uma pedra, uma lata vazia, a merendeira do seu irmão menor que sairá correndo para se queixar em casa. Aí quando ele vai falar das goleiras, é onde ele coloca essa parte que a gente viu agora. O que estiver à mão, tijolos, paralelepípedos, camisas emboladas, os livros da escola, a merendeira do seu irmão menor e até o seu irmão menor, apesar dos protestos. Tudo isso aí são coisas que podem ser feitas de goleiras. Dessa forma, a gente tem elementos da mesma função sintática, mas não significam que eles são o núcleo do sujeito, ok? E aí a gente vai agora para avaliar o último item, que é o item 5. Acompanhe comigo aí na sua tela. Se a bola dobrar a esquina, é corner. Deveria haver uma vírgula separando a oração subordinada da principal. Nesse caso, pessoal, esse item é verdadeiro. Porque ao dizer se a bola dobrar a esquina, a gente identifica aí uma hipótese. A oração é subordinativa e ela traz para a gente aí uma relação de possibilidade, né? Ou seja, ela precisa estar isolada, porque é uma oração adverbial que está deslocada. Logo, ela tem que estar isolada. Portanto, o correto seria, se a bola dobrar a esquina, vírgula, é corner, certo? Então, ficamos com os itens verdadeiros aí, 1 e 5. Vamos confirmar lá no nosso gabarito. Letra E, itens 1 e 5, confirmadíssimos, ok? Vamos partir agora para a questão 3? Acompanhe aí comigo. O texto agora chama-se Antes que elas cresçam. Vou ler esse texto com vocês. Há um período em que os pais vão ficando órfãos dos próprios filhos. É que as crianças crescem, independentes de nós, como árvores tagarelas e pássaros estabanados. Elas crescem sem pedir licença. Crescem como a inflação, independente do governo e da vontade popular. Mas não crescem todos os dias de igual maneira. Crescem de repente. Um dia, se assentam perto de você, no terraço, e dizem uma frase de tal maturidade que você sente que não pode mais trocar as fraldas daquela criatura. Onde e como andou crescendo aquela danadinha que você não percebeu? Cadê aquele cheirinho do leite sobre a pele? Cadê a pazinha de brincar na areia? As festinhas de aniversário com palhaços, amiguinhos e o primeiro uniforme do maternal. Em, abre aspas, independentes de nós, como árvores tagarelas e pássaros estabanados, elas crescem sem pedir licença. As vírgulas, fecha aspas, né? As vírgulas foram usadas para separar termos que indicam comparações. O sujeito e o predicado. Termos de mesma função sintática. O aposto do sujeito
e orações coordenadas. Bom, pessoal, a gente tem aí situações que realmente exigem a vírgula. Por exemplo, o item E, eu posso usar sim vírgulas para separar orações coordenadas, as assindéticas. Eu posso também usar as vírgulas para separar termos de mesma função sintática. Porém, eu não posso usar vírgula para separar o sujeito do predicado. Algumas regras do uso da vírgula a gente já conhece, de tanto que a gente emprega essa pontuação, né? E a letra A diz que termos que indicam comparações. Esse item A, ele é o mais forte para ser a nossa resposta. Vamos lembrar essa regrinha aqui. Elementos que indicam comparações ou expressões explicativas, em geral, são isoladas por vírgulas. Então, a gente olhando aqui novamente, olha, abre aspas, independentes de nós, como árvores, tagarelas e pássaros estabanados, né? Nós temos aí esse trechinho entre as vírgulas. Está correto a gente, então, dizer que o item A é o verdadeiro, pois aqui nós estamos isolando essas indicações de comparação, o enunciado que é comparativo. Então, eu tenho uma vírgula antes do enunciado e uma logo depois, isolando ele dos demais itens da frase, ok? Portanto, nossa resposta aí é a letra A. Vamos adiante. No texto 4, para responder a próxima questão, nós temos aí um poema que nós também já lemos em outro momento. É aquele texto Brasil de cima, Brasil de baixo. Esse texto fala sobre as diferenças sociais, né, de classes, e ele fala com uma linguagem popular, uma linguagem mais regional, ok? Vamos seguindo aí adiante. Se você tiver alguma dúvida, pode voltar algumas aulas no YouTube, ou você pode também consultar o próprio material, afinal, o texto impresso, né, está de posse de vocês. Vamos seguindo aí para a questão. Olha só. A questão 4, sobre esse texto, Brasil de cima, Brasil de baixo, traz o seguinte aí para a gente. Ao analisar o uso da vírgula nos pares de versos, abre aspas, fala de transformação, indústria, matéria-prima, fecha aspas. E, abre aspas, meu Brasil de baixo, amigo, para onde é que você vai? Fecha aspas. É correto afirmar que. Então, nós temos aí esses dois trechos que estão entre aspas e sobre eles vamos avaliar o emprego das vírgulas. Vejamos como é que a gente vai ver isso aí. Olha só o que diz o item A. O sinal de pontuação foi utilizado pela mesma razão, tanto no primeiro par de versos quanto no segundo. No primeiro par de versos, nós encontramos o seguinte, fala de transformação, indústria, matéria-prima. Termos de mesma função sintática. O verbo em questão é falar. Quem fala, fala algo. Neste caso, falou-se sobre, né, a transformação, a indústria e a matéria-prima. As vírgulas estão isolando esses objetos. São os objetos que compõem o complemento do verbo falar. Ok? Já no segundo caso, a gente vê o seguinte. Meu Brasil de baixo, amigo. Amigo está entre vírgulas. Essas vírgulas estão aí não para isolar um elemento de mesma função sintática, mas elas estão aí para isolar o vocativo, que é quando você chama o seu interlocutor para o discurso. Portanto, os motivos pelos quais as vírgulas foram empregadas não são os mesmos. Portanto, o item A ele é falso. Vamos avaliar o item B. No primeiro par de versos, ela é utilizada para separar termos de mesma função sintática. Bem, aí eu já acabei dando a resposta, né, pessoal? Quando eu comentei o uso lá no primeiro par de versos, a gente já tinha discutido que era sobre isso, né? O fato de que a gente tem que separar termos de mesma função sintática. Portanto, já chegamos aí ao nosso gabarito, a letra B. Porém, não vamos dispensar, né, a oportunidade de ver os outros itens. Rapidinho aqui comigo, acompanhe na tela. Na letra C, a gente encontra, no último par de versos, ela exerce a função de destacar um aposto. Seria verdadeiro se eu não tivesse atento a esse detalhe, no último par de versos. No último par de versos, pessoal, ela só exerce aposto no primeiro, no segundo não. Então não dá para a gente dizer que seria, não é um aposto, é o vocativo, né? Acabei confundindo aqui as nomenclaturas. Vamos aí para o item D. É possível retirar esse sinal de pontuação do último par de versos sem que haja prejuízo de sentido. É errado. Se eu retirar as vírgulas do último par de versos, eu vou deixar de ter o aposto. E aí vai gerar uma confusão no sentido. Não dá para tirar a vírgula. E por último, né, o item E. O uso desse sinal de pontuação no primeiro par de versos é necessário para isolar elementos repetidos. Não são repetições.
Eles têm a mesma função sintática, mas são elementos diferentes. Então aí fechamos a nossa questão número 4. Vamos comigo para a questão 5? Para a gente resolver a questão 5, a gente tem que ler o texto 5. Acompanhe comigo aqui essa leitura, ele é rapidinho. Celular roubado? Como bloquear o e-mail de seu aparelho na operadora? Seu celular foi roubado? Aprenda a fazer o bloqueio do e-mail do aparelho junto à operadora. Isso desestimula o roubo de smartphones, já que seu celular não se conectará mais a nenhuma operadora, tornando o crime inútil na maioria dos casos. Já que o ladrão rouba o aparelho para revendê-lo posteriormente. Então, se vai estar bloqueado, ele não vai conseguir vender, logo ele vai ficar desestimulado a praticar o roubo, né? Vamos aí para o segundo parágrafo. Para descobrir o e-mail do seu aparelho, digite asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha, no telefone. Como se você fosse efetuar uma ligação. O código, com 15 dígitos, será imediatamente exibido na tela. Caso você não tenha mais acesso ao celular, procure o e-mail na embalagem do produto, que estará próximo ao código de barras. Aí, pessoal, embaixo, eles mostram, né, onde se localiza o e-mail. Vocês podem ver aí que ele fica circulado em vermelho. Isso é informação de utilidade pública, né? Qualquer um de nós, infelizmente, pode passar por algo assim. Bom, então vamos agora para a questão. Olha só. A partir da análise da pontuação do texto 5, avalie as proposições a seguir. Então, agora vamos avaliar quais são os itens que estão de acordo em relação ao uso da pontuação. Item 1. A vírgula depois de celular em caso você não tenha mais acesso ao celular, vírgula, procure o e-mail. No segundo parágrafo, foi utilizado de maneira equivocada, uma vez que está separando o sujeito do predicado. Bom, pessoal, ao dizer caso você não tenha mais acesso ao celular, procure, veja que o verbo procurar se refere a você. Então, você não tem acesso, você deve procurar. Não está sendo separado aí o sujeito do predicado. O que se separa aqui são orações coordenadas, assindéticas, né? O que está mais do que justificado porque é o que diz a regra. Portanto, esse item 1, ele é falso, certo, gente? Vamos avaliar o item 2. No trecho, o código com 15 dígitos será imediatamente exibido na tela, no segundo parágrafo. As duas vírgulas que isolam a expressão com 15 dígitos poderiam ser retiradas sem que isso provocasse nenhum prejuízo semântico ao período. Esse item é verdadeiro, pessoal. Se eu digo o código com 15 dígitos sem empregar as vírgulas, eu estou especificando uma característica do código. Quando eu utilizo as vírgulas, a minha intenção é de dar uma ênfase nesta nova informação. Porém, a retirada das vírgulas não impediria a compreensão da mensagem. Portanto, o item 2, ele também é um item, ele é um item verdadeiro, né? Que o primeiro foi falso. Então, vamos agora para o item 3, pessoal. Olha só o que diz aí o item 3. A vírgula no trecho, procure o e-mail na embalagem do produto, que estará próximo a um código de barras. No segundo parágrafo, foi utilizado de maneira correta, pois está separando a oração subordinada, adjetiva, explicativa. Esse item está verdadeiro, pessoal. Se olharmos direitinho, né, a gente percebe que o que é uma conjunção subordinativa integrante e ele está localizado aqui justamente para unir as orações. Nesta união, nós sabemos que quando o que tem função de conjunção integrante, ele vai unir orações subordinativas do tipo substantivas. Quando a função de pronome relativo, ele vai unir orações adjetivas. Reavaliando aqui, a gente consegue perceber por uma dica bem fácil. Olha só. Se você substituir o que pelas formas correspondentes de pronome relativo, o qual, a qual, os quais, as quais, aí você vai perceber que esse que é pronome relativo. Então, como é que a gente vai fazer aqui para tirar essa dúvida? Procure o e-mail na embalagem do produto
o qual estará próximo a um código de barras. Veja que aqui coube um pronome relativo, que seria o qual. Dessa forma, eu confirmo que esse que, ao invés de ser conjunção subordinativa integrante, ele vai ser pronome relativo. Então, eu tenho uma oração adjetiva. Nas orações adjetivas, quando eu utilizo vírgulas, elas são explicativas. Quando eu não utilizo vírgulas, elas são restritivas. Se aqui eu tenho uma vírgula diante do pronome relativo, introduzindo uma oração subordinada adjetiva, eu realmente vou ter a oração subordinada adjetiva explicativa, conforme diz o item. Então, esse item 3 ele é verdadeiro, ok? Vamos avaliar agora o item 4. A vírgula depois de: se você não tem mais o aparelho e nem a caixa, ainda há salvação. No início do terceiro parágrafo, poderia ser retirada, já que se trata de um caso facultativo. Pessoal, a gente acabou de discutir isso aí na questão anterior. Se você não tem mais o aparelho e nem a caixa, vírgula, por quê? Eu estou com a oração adverbial e ela está deslocada. Ela foi puxada para o começo do período. Dessa forma, por estar deslocada, ela tem que ficar isolada por vírgulas. Eu não posso retirar essa vírgula daí, ok? Por isso esse item 4 ele é falso. A vírgula não é facultativa, neste caso ela é obrigatória. Vamos avaliar agora, por fim, o item 5. Os 2 pontos em que já seu celular não se conectará mais a nenhuma operadora, tornando o crime inútil, 2 pontos, na maioria dos casos, fechamos aspas, né? No primeiro parágrafo, foram utilizados para introduzir uma enumeração de fatores. Bom, observe que os 2 pontos, normalmente sim, eles são utilizados para trazer uma enumeração de fatores. Porém, aqui é um outro caso que justifica-se o uso dos 2 pontos. É quando eu quero dar uma explicação. Então, o fato de ter usado os 2 pontos aqui não está errado. Os 2 pontos foram utilizados corretamente. Só que ele não está com a função de listar uma enumeração. Ele está com a função aqui de dar uma explicação ao elemento conseguinte. Então, nossa resposta vai levar em conta aí os itens 2 e 3. Conferindo aí o nosso gabarito, 2 e 3 estão na letra C. Itens 2 e 3 é que estão verdadeiros. Ok, pessoal? Vamos adiante, estamos quase no final deste nosso encontro. Vamos agora para a questão de número 6. A questão 6, né, para a gente respondê-la, temos que ler o texto 6, que é um texto que nós também já lemos aqui. Para vocês recordarem, eu vou falar rapidinho. Conta a história do surgimento do livro e também afirma que o livro de papel iria sumir. Então ele faz um breve percurso histórico sobre a produção dos livros impressos e na etapa seguinte, né, ele questiona a possibilidade do livro de papel sumir, porque existem muitas tecnologias hoje que substituiriam o livro. Porém, no final, ele leva essa hipótese, né, ele desconsidera essa hipótese, porque o livro de papel ele ainda continua vivo até os dias de hoje. Inclusive, uma informação importante que esse texto traz é que durante a produção dos livros, inclusive agora uma informação extra, né, que eu estou trazendo para vocês, no período da pandemia, uma das vendas que mais cresceu foi de livros. Os livros foram comercializados pela internet. Então, na pandemia, muita gente achava que ninguém ia comprar livro, equívoco. Vendeu-se bastante livro durante a pandemia. Para vocês verem, né, que o livro de papel não está perdendo o seu valor. Mas vamos à questão agora, trabalhando em cima da pontuação. Vamos lá para a leitura do enunciado. A pontuação não interfere apenas nos aspectos sintáticos do texto, mas também nos semânticos, sobre os efeitos de sentido decorrentes do uso da pontuação no texto 6, marque a única alternativa correta. Vamos avaliar a letra A. Abre aspas, se aparecer não, quando aparecer, fecha aspas, 5º parágrafo. A utilização dos sinais de pontuação tem como efeito de sentido introduzir marcas de oralidade na escrita. Pessoal, com certeza esse item é verdadeiro.
Nós, quando estamos falando, oralizando, nós temos muitas marcas que empregamos na fala e não são levadas à escrita. Quando é do nosso interesse retratar essas marcas da fala na escrita também, a gente usa a pontuação. Então percebam que quando eu fiz a leitura, eu li fazendo algumas pausas estratégicas que para mim estavam sinalizadas pelo sinal das reticências. Relendo ali o trecho, eu li mais ou menos assim: se aparecer não, quando aparecer. Então percebam que isso é comum na fala e foi retratado na escrita, só sendo possível perceber essa variação da tonicidade a partir da pontuação. Ok? Portanto, o item A de cara já é o item verdadeiro. Mesmo assim, eu não vou desprezar os outros. Vamos ver por que não podem ser B, C, D e E. Tá? Em B, a gente lê o seguinte: abre aspas, só 122 livros era o que a Universidade de Cambridge tinha em 1427. Eram manuscritos lindos que valiam cada um o preço de uma casa. Fecha aspas. Primeiro parágrafo. Os pontos finais foram utilizados para construir períodos curtos, criando um efeito de morosidade na narrativa. Bom, a gente vê que realmente, há pontos finais que estão aí colocados, o que faz com que os períodos fiquem curtos. Até aí o item está correto. O problema é quando ele afirma que isso causa morosidade na narrativa. Pelo contrário, isso dá uma dinâmica à narrativa, uma certa agilidade no que diz respeito ao entendimento das ideias, porque elas ficam desmembradas, Então, esse item B, ele está falso, ok? Vamos ver aí o item C, na tela de vocês, abre aspas, por que o livro não morreu? Como uma plataforma que, se comparada à internet, é tão arcaica quanto folhas de pergaminho ou tábuas de argila, continua firme. Fecha aspas. Terceiro parágrafo. As interrogações são responsáveis pelo estabelecimento de possíveis certezas acerca de pensamentos metafóricos. Bom, pessoal, esse item 3, sem sombra de dúvidas, é falso. E não é só porque eu já revelei que a resposta é o item A, não. Mas é porque a gente vê que interrogação em momento algum indica certeza, pessoal. Desde que a gente é pequenininho, que os professores ensinam pra gente que as interrogações indicam dúvidas, ok? Por isso o item C ele é falso. Aí, só confirmando o gabarito no item A, vamos seguir adiante só para a gente eliminar os dois últimos. No item D, eu encontro o seguinte: abre aspas, foi uma revolução sem igual na história e blá, 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 fecha aspas, segundo parágrafo. O uso das vírgulas tem como efeito de sentido a criação de uma vírgula, de uma figura de linguagem, a sinestesia. Bom, gente, a sinestesia é quando existe uma certa repetição dentro dos textos, literários normalmente, para gerar um efeito de uma sensação dentro do texto. Então, quando você lê o texto, você sente esses efeitos a partir do que você está lendo. O próprio encadeamento das palavras, uma palavra colocada após a outra, a questão também da sonoridade, gerando aí um outro efeito de aliteração, são efeitos que são gerados pela construção do próprio texto em si. Mas não é o nosso caso aqui no item D. Por isso, esse item D também é falso. Para a gente encerrar essa questão 6, na tela de vocês, aí o item é abre aspas, graças a uma novidade, a prensa de tipos móveis, primeiro parágrafo, os dois pontos foram utilizados para antecipar uma informação, provocando com efeito a ironia. Bom, pessoal, mais uma vez os dois pontos foram empregados aí para trazer à tona uma explicação e não uma antecipação, ok? Portanto, já está mais do que confirmada a nossa resposta no item A. Vamos agora, pessoal, para o próximo texto, que é o texto 7. Esse texto 7 também já foi lido em outro momento de aula. Ele vai trazer para a gente uma reflexão sobre a possível morte de algumas línguas, E ele questiona coisas como a quantidade de falantes,
o emprego dessa língua nos momentos atuais, né, se essa língua é muito relevante ou não é. E também ele traz alguns dados interessantes, como o fato de que muitas línguas, né, aproximadamente 6.000 línguas faladas no mundo irão desaparecer. Então tem bastante informação aí. É um texto que traz muita informação sobre esse tema, que já está revelado aqui pelo próprio título. Uma revisão de dados recentes sobre a morte das línguas. Ok? Como já conhecemos o texto, vamos passar para a questão. Se for o caso, a gente retorna. Bom, olha só. Aí na tela, acompanhe comigo a leitura do enunciado. Bom, após a leitura do texto 7, julgue as afirmativas sobre a pontuação empregada no referido texto como verdadeiras ou falsas. Vamos ver aí o item 1. Acompanhe na tela comigo. A gente tem o seguinte. A expressão segundo a Unesco, no início do segundo parágrafo, está isolada por uma vírgula por se tratar de um vocativo. Item falso, pessoal. A gente já viu que vocativo é quando eu chamo alguém para o discurso, alguém para o diálogo, e não é o caso aqui, ok? Aqui eu não estou chamando a Unesco para o diálogo, eu estou só falando que é segundo a Unesco, né? Vamos aí para o item 2 agora. O ponto final, após o primeiro período do segundo parágrafo, aí vem o trechinho, né? Segundo a Unesco, vírgula, 96% da população mundial falam só 4% das línguas existentes, ponto. Fecha aspas. Poderia ser substituído por uma vírgula sem que isso gerasse um erro de pontuação. Item verdadeiro. Sabemos que quando a gente coloca o ponto final e permanece na mesma linha, é porque a ideia ainda será mantida. Quando a ideia já é concluída, a gente abre um novo parágrafo. Então, neste caso, substituir o ponto final por uma vírgula não significaria erro de pontuação. É apenas um recurso do qual você pode fazer o uso, né? Então, esse item 2 ali é verdadeiro. Vejamos agora o item 3. Os dois pontos que aparecem depois de interesse científico que despertam foram utilizados para introduzir a explicação ou esclarecimento. Neste caso, não é verdadeiro, né? Esse item ali é falso. Os dois pontos, entre outras questões, a gente viu que, além de dar a ideia de explicação, ele pode servir também para fazer a abertura de uma enumeração, ok? Vamos avaliar agora o item 4. As vírgulas que isolam, isto é, no último período do terceiro parágrafo, foram utilizadas pelo fato de ser essa uma expressão retificadora. Sim, pessoal, expressão retificadora é aquela expressão corretiva. Alguns autores também a chamam de expressão explicativa, né? Elas são sim isoladas por vírgulas. Então o item 4 ali é verdadeiro. E o item 5 agora. A vírgula é em, né? É que, vírgula, como os aldeões russos da Idade Média, no quinto parágrafo, foi utilizada equivocadamente, uma vez que não se deveria separar o verbo do sujeito. Então, neste caso, a gente também vê um item verdadeiro. A gente sabe que sujeito e predicado são elementos essenciais da oração e a vírgula não pode separá-los. Inclusive, uma das regras essenciais do uso da vírgula é não separar sujeito e predicado. Sabemos também que o verbo faz parte do predicado, então a vírgula foi usada de maneira equivocada. Logo, a gente ficou aí com itens verdadeiros com os itens 2, 4 e 5, confirmando aí a letra C como nossa resposta. Bom, pessoal, nosso encontro de hoje fica por aqui. Eu espero ter ajudado vocês bastante e a gente se encontra no nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos.